Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, para sua família. Nós estamos neste tempo, finalzinho do mês de abril, já chegando o mês de maio, um tempo diferenciado para nós, como família da fé, como comunidade. Mas o mês do lar está chegando e nós estamos aqui conversando e refletindo um pouquinho sobre as famílias, sobre os exemplos de família que a Bíblia nos apresenta. E hoje eu queria compartilhar com você um pouquinho do exemplo e do aprendizado que nós temos com um trechinho da história de Moisés. E eu queria meditar sobre a importância do cuidado e do ensino dentro da família. Nós vamos ler então, para nossa reflexão e nosso estudo, o texto que encontra-se em Êxodo, capítulo de número 2, Êxodo 2. Êxodo 2, o nascimento e a educação de Moisés. E nos diz assim o texto da palavra de Deus. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abriu-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie esta criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, nós te damos graças nesta tarde, nesta noite, pelo privilégio, Senhor, de estar na tua presença, reunidos como igreja do Senhor e ter este tempo para meditarmos e aprendermos um pouco mais da tua santa palavra. Senhor, é um mês onde vamos celebrar, já estamos estudando sobre a família. Sabemos, ó Deus, como é difícil viver em família nos dias atuais. Ó Pai, sabemos das tantas modernidades que tentam, ó Pai, tirar os filhos, jovens, crianças dos teus caminhos, oferecendo tantas coisas mundanas, e nós queremos, ó Deus, como o teu povo, ensinar os nossos filhos, as nossas filhas nos teus caminhos, na tua santa palavra. Por isso, Pai, nós estamos aqui aprendendo e queremos pedir que o teu Espírito Santo nos ensine, nos inspire, ó Pai, e continue falando a cada mente, a cada coração. Muito obrigado por essa oportunidade, nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, certamente você já ouviu um pouco da história de Moisés. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia. A palavra Êxodo significa saída. Então ela vai narrar aqui a libertação do povo hebreu. Em um outro momento a gente vai estudar aí a partir da história da família de
José, o momento em que o povo se torna escravo, né? A gente lembra lá um pouquinho da história e a gente vai ver o momento em que esse povo se torna escravo, mas era o povo de Deus. Então, mesmo tendo errado, mesmo tendo falhado, mesmo estando sofrendo com a consequência do erro e do pecado, Deus não abandona o seu povo. Isso é importante a gente gravar na nossa mente, trazer à nossa mente, porque nós somos povo de Deus hoje e nós não gostaríamos, mas nós erramos, mesmo conhecendo a palavra, mesmo frequentando a igreja, mesmo não querendo pecar, mesmo não querendo errar. Infelizmente a gente ainda erra, a gente ainda comete equívocos, a gente ainda comete pecados. Por isso a necessidade de nós estarmos sempre diante de Deus, confessando, nos arrependendo e procurando a graça de Deus que nos ajuda a acertar mais e a errar menos, né? Bem menos. Então nós temos a história de um Deus que caminha com seu povo, e esse mesmo Deus que caminha com o povo lá no passado é o Deus que caminha hoje comigo e com você, amém? E certamente a gente pode dar aqui um glória a Deus, porque nós temos um Deus que caminha conosco, ainda que a gente cometa erros e falhas nos dias de hoje. E aí o texto mostra para nós a história do Êxodo, onde o povo estava ali sofrendo por estar cativo lá no Egito, e o povo então ali começa a clamar a Deus. Isso é muito importante, porque nós precisamos nos lembrar de clamar a Deus em todo o tempo, clamar a misericórdia de Deus, clamar: Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia, Senhor. O povo estava clamando por misericórdia, o povo estava sofrendo muito. A gente vai ver aí no capítulo 1, né, de Êxodo, o momento em que o povo está sofrendo. Eles estavam, a gente vê que o povo tinha um faraó, e esse faraó não conheceu José, não era amigo de José, né? O amigo de José já tinha morrido, José já tinha morrido, e agora o povo estava à mercê de um novo faraó que não conhecia o José, e agora ele vai dizer o quê? Quem que é esse povo que está tudo aqui, né, às nossas custas? Vamos dar cabo desse povo, porque vai que acontece uma guerra, eles podem se juntar com o inimigo contra nós, então é importante a gente acabar com eles. E aí ele começa a fazer, então, esse faraó, ele começa a... Ele fala assim, no versículo 10 do capítulo 1, Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo a guerra, ele se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós na guerra. E aí saia da terra. E os egípcios puseram então sobre eles feitores de obra para os afligirem com duras cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Então perceba que a gente está aqui diante de um povo que estava vivendo a promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus que foi dada lá em Abraão? De ti farei uma grande nação. Então o povo hebreu era um povo que estava se multiplicando a olhos vistos, né? O faraó estava ali já ficando preocupado porque o povo estava se multiplicando grandemente, os hebreus, e eles estavam lá no Egito. Então podia, de repente, daqui a pouco eles estavam dominando o Egito. Então o faraó estava com medo desse possível domínio do povo hebreu na terra do Egito. E aí o que ele faz? Vamos fazer a vida deles ser difícil, vamos enfraquecê-los, pouca comida, bastante serviço, né, uma vida dura de apanhar, né? Eles tinham que estar ali o tempo todo, né, de sol a sol, trabalhos muito pesados que esgotavam eles, porque a ideia de falar era acabar com esse povo. Só que quanto mais eles pelejavam contra, mais o povo se multiplicava, porque era um povo de Deus. E o povo de Deus, e aqui é muito legal, porque apesar de tantas lutas, tantas dificuldades sobre o povo de Deus, quantas afrontas o povo de Deus sofre, mais ainda nós precisamos nos fortalecer, nos unir,
crescer como povo nessa terra, porque nós somos o povo abençoado e não podemos abrir mão desta certeza bíblica, desta bênção bíblica, desta promessa bíblica sobre as nossas vidas. Nós fazemos parte do povo de Deus, o povo abençoado, assim como esse povo aqui, o povo hebreu. E aí o texto continua dizendo que o faraó falou, não é possível, parece que está multiplicando ainda mais, vou fazer o seguinte, todo menino que nascer, pede para as parteiras matar. Por que os meninos? Porque as meninas não iam para a guerra. Não era comum as mulheres irem para a guerra. Então quem ia para a guerra eram os homens. Então se tivesse uma guerra, quem seriam os soldados? Os meninos. Então nasceu um filho homem, vocês podem matar, né, esses meninos, porque eu não quero saber de crescer aqui o número de homens no meio do povo. E aí o texto vai dizer para nós que tinham ali as parteiras, né, a Sifrá e a Puá, no versículo 15, que quando elas receberam essa ordem, né, elas temeram a Deus, nós não podemos matar um bebê que acaba de nascer. E aí elas não fizeram isso, elas falaram para o faraó assim, não, faraó, que as mulheres hebreias são tão vigorosas, tão fortes, que elas nem chamam as parteiras, quando a gente chega lá, o neném já nasceu, então a gente nem tá sabendo. Então elas deram uma desculpa para o faraó para não matar os bebezinhos que estavam nascendo. E nesse contexto nasce o bebê Moisés, um bebê, o texto já diz para nós claramente, ele é um bebê formoso. E eu entendo aqui que um bebê formoso não era só de ser um bebê bonitinho, como a gente vai ver o nenenzinho que acabou de nascer. A gente tem a Laurinha aí na nossa igreja, que a gente ainda não pôde ver, né, pessoalmente, só por fotos. Mas quando a gente vê um bebê, a gente, que gracinha, e realmente é uma beleza, porque a gente percebe ali no nascimento de uma criança o milagre de Deus, então é uma maravilha da criação. Mas não só o aspecto físico da beleza, né, de ser uma criança bonitinha ali que nasceu, mas o texto também dá-nos a entender que era uma criança vigorosa. Sabe quando você vai ver o neném que acabou de nascer, é aquele bebezão forte, né? E a mãe do bebê, quando ela pegou aquele bebê no colo, o texto diz para nós, né, que eles eram descendentes de Levi. Então olha que interessante, qual que era a tribo de Levi? A tribo responsável pelas coisas do templo, responsáveis pelo cuidado das coisas do templo, por limpar, por guardar, pelas coisas litúrgicas. Então eles eram pessoas que estavam ali muito próximas no louvor, no serviço a Deus. Então era a família de Moisés, então o pai e a mãe, eles eram do que? Da tribo de Levi, pessoas que já tinham por tradição servir a Deus. Então essa tradição familiar de servir a Deus já fazia parte da história de Moisés. E aí o texto diz que o neném nasceu e tinha a ordem de Faraó, que deveria matar o bebê. E ela falou, o que eu vou fazer? Eu vou esconder esse bebê. Só que, gente, não é fácil esconder um bebê. Porque o bebê, quando ele começa a chorar, ele chora e ele bota a boca no mundo. E aí, logo perceberiam que havia ali um bebê. Por mais que ela tentasse esconder, ela não conseguiria esconder por muito tempo. E aí, o que ela fez? Ela teve uma ideia, e aqui a gente vai ver o cuidado de Deus, mas também a gente vai ver o cuidado de uma mãe, e eu percebo aqui também na vida da mãe de Moisés o exemplo de fé. Porque certamente uma mãe que ame seu filho, infelizmente hoje nós vemos mães que doam seus filhos, mães que colocam seus filhos em lixo, mães que jogam seus filhos fora. Infelizmente nós vivemos um mundo onde a crueldade chegou a esse nível, né, de falta de amor, de falta de cuidado para com o bebê. Mas o texto bíblico mostra para nós uma mãe que tinha ali o temor de Deus. Nós vemos na vida de Joquebede o temor de Deus. Por que ela tinha ali o temor de Deus? Porque ela era uma mulher que já tinha uma tradição de familiares criados no templo, conhecia a palavra, conhecia Deus, era da tribo de Levi, a tribo que servia no templo, sacerdotes, pessoas que estavam ali
próximas ao templo. Então, por ser uma mulher que temia a Deus, ela pensou uma estratégia para cuidar e proteger o seu filho e preservar a vida do seu filho. E aqui a gente vê uma situação onde ela teve que abrir mão de estar com aquele bebê, entendendo que o cuidado de Deus seria maior do que o cuidado que ela mesma, como mãe, poderia dar àquele bebê. Portanto, meu irmão e minha irmã, perceba que muitas vezes nós, pais e mães, precisamos entender que por mais que nós gostaríamos de estar com os nossos filhos ali dentro da nossa mão, numa redoma de vidro, protegido, nós não damos conta. Nós precisamos aprender que há momentos em que nós precisamos e podemos tão somente confiar que quem vai cuidar, quem vai guardar, quem vai dirigir os caminhos dos nossos filhos e filhas é somente Deus. Quando você coloca seu filho na escola, quando você coloca seu filho pequenininho ainda, sua filha ainda menininha, né, bem pequena, hoje as crianças cada vez mais cedo estão indo para a escola, às vezes com 2, 3 anos, e às vezes até antes disso, já para a creche, você coloca ele ali e você não tem mais como segurar o que ele vai aprender, o que ela vai aprender, o que essa criança vai ouvir, o que essa criança vai viver. E aí, mãe e pai, o que nós podemos fazer? Senhor, é nas tuas mãos, é o teu cuidado, e eu confio no teu cuidado e na tua proteção sobre a vida do meu filho, sobre a vida da minha filha. Então nós vemos aqui a história de uma mãe que teve esse cuidado de pegar o seu filho, pegar essa criança e montar para ele, diz o texto para nós aqui, que ela viu que ele era formoso, que ela não podia mais escondê-lo. Então, pai e mãe, chega uma hora que você não consegue mais esconder seu filho debaixo da tua asa, ficar ali com ele guardado, ele vai ter que sair para o mundo, ele vai ter que caminhar, ele vai ter que viver e conviver com outras pessoas, com outras formas de pensar, com outras formas de educar, e aí nós não podemos fazer mais nada senão confiar em Deus. Mas o texto ainda fala para nós, mostra para nós aqui o cuidado. E eu sempre fico pensando, né? Aquela mãe tecendo aquele cestinho. Tá certo, meu filho vai, mas eu vou tecer aqui para ele um cesto onde eu vou guardar. E ela vai pegar lá as palhas, vai tecer, uma pessoa está tecendo um cesto ali, vai forrar, né? De uma forma que ele fique ali muito protegido para não entrar água. Ela vai usar o betume, vai usar o piche, produtos ali que vão impermeabilizar aquele cesto, e ela também vai colocar naquele cesto algo muito fofo, muito confortável, porque uma mãe que ama, ela quer todo o cuidado, todo o carinho possível para a vida do seu filho e da sua filha. Então perceba que nós, como pais, precisamos também fazer esse cesto para colocar o nosso filho. Nós precisamos tecer ao redor do nosso filho e da nossa filha um cesto antes de colocá-lo no mar da vida, né? Ou nos rios, ou antes de soltá-lo para a escola. E o que seria esse tecer um cesto de proteção para os nossos filhos? E aí aqui entra a importância da palavra de Deus. Seria a gente como pai, como mãe, como família, ensinar ao nosso filho, à nossa filha a palavra de Deus. Seria um cesto formado aqui por oração, por leitura da palavra, por testemunho, por apresentar a esse filho e essa filha o Deus poderoso a quem nós servimos e confiar nele. Então nosso filho estará saindo sim para o mundo, mas ele estará protegido nas mãos poderosas do nosso Deus. Mas o texto também mostra uma coisa muito interessante. Ele mostra o cuidado, além do cuidado da mãe, ele vai mostrar o cuidado da irmã. Vai mostrar para nós aqui que tinha ali uma irmã que tinha muito amor e cuidado também por ele, né? A importância do relacionamento entre irmão e irmã, irmã e irmão. Hoje a gente sabe que isso tem sido tão difícil. Nós temos visto, né, algumas dificuldades de relacionamentos. Hoje há muitos ciúmes, há muita inveja que tem entrado nos corações. Nós precisamos vigiar como povo de Deus. E o texto mostra para nós que aquela irmã, ela tinha amor, a Miriam, ela tinha amor por Moisés, e
no decorrer da história a gente vai ver que ela também era uma mulher que louvava a Deus, né? Ela era uma mulher que também era da tribo de Levi. Eles tinham essa tradição de estar no templo servindo e louvando e adorando a Deus. Então a gente vai ver lá na frente que ela vai estar junto com Moisés louvando a Deus. Mas aqui nesse momento ela era uma irmã amorosa que ela falou assim: enquanto minha mãe põe ele no rio, eu vou seguir esse rio. Eu vou na beira do rio aqui, né? Andando no meio desse mato aqui, dessas plantas, até ver onde vai parar esse bebê. E ela teve muita sabedoria. Então perceba, uma criança, talvez aqui ela já fosse uma adolescente, que tinha sabedoria. Quando a criança ela é ensinada na palavra de Deus, ela cresce com sabedoria. E aquela menina, Miriam, ela foi acompanhando o seu irmão até que ela chegou lá no momento em que a filha de Faraó encontra o Moisés naquele cestinho. E aí, meu irmão e minha irmã, o que ela vai fazer? A irmã de Moisés, ela vai ser muito sábia e também muito ousada e muito corajosa. Então perceba, sabedoria, ousadia e coragem, características de uma pessoa que é criada segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos de Deus. E aí a Miriam vai dizer o quê? Olha, dona princesa, você quer que eu vou procurar uma empregada, uma babá, uma ama que tome conta desse bebê para você? Porque ela era, né, a filha do faraó, ela não era uma pessoa que ia cuidar do bebê, né? E ela disse sim, pode ir. A Miriam, muito sábia, quem que ela chama? A própria mãe de Moisés. Moisés, ele vai ser então educado pela sua mãe, né? Então ele vai ficar um tempo sendo educado pela sua mãe. E nesse tempo que ele vai ser educado pela sua mãe, eu entendo que foi o tempo necessário para que Moisés, ainda pequeno, aprendesse a temer a Deus, aprendesse e conhecesse o Deus poderoso que havia chamado, né, o povo de Deus, que era o Deus que eles estavam servindo, que eles conheciam, o Deus que tinha sido com eles durante toda a história de José, de Abraão, de Isaac, de Jacó, toda essa história desse povo, José, chegada na terra prometida. Então o Moisés, ele vai crescer ouvindo sobre um Deus que caminha com seu povo. Ele vai crescer ouvindo sobre um Deus que ama. E isso vai fazer toda a diferença na história de Moisés. Porque depois que Moisés volta então para morar lá no palácio, junto com o faraó, junto com a filha de faraó, ele vai receber as melhores educação, a melhor educação da sua época, os melhores professores, ele vai ter sábios que vão ensinar durante toda a sua vida, mas o temor de Deus ele nunca vai se esquecer, e isso virá à tona quando ele for adulto e ele ver a injustiça do povo hebreu sofrendo, apanhando pelos soldados, pelos capatazes de Faraó, e ele vai ficar inconformado com aquilo, ele vai se levantar contra aquilo. Por quê? Porque ele já tinha aprendido desde pequeno a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz para mim e para você: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando for velha não se desviará dele. E nós vemos então que a palavra que Moisés aprendeu ainda pequenino, ainda quando ele estava lá com a sua mãe, essa palavra faz a diferença. E quando ele se torna um homem adulto, mesmo tendo aprendido tantas coisas ali no palácio relacionadas à educação e formação, ele não esqueceu o que ele aprendeu da sua mãe. E ele lembrou-se, né, do que era certo, do que era errado, e ele então vai voltar, e aí a gente vai ter o outro momento aí da continuação da história de Moisés. Mas o que eu queria deixar para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, onde nós estamos pensando de família, estamos estudando e pensando sobre a nossa família. Eu quero dizer para você assim que nós precisamos ter uma família onde haja na nossa casa um espaço de cuidado, um espaço onde a gente possa blindar o nosso filho, a nossa filha, o esposo, a esposa, onde a gente possa se proteger, se resguardar. E a gente faz isso hoje, sabe como? Por meio da oração. Nós precisamos orar, orar pelo cônjuge, orar pelo filho, orar pela filha, orar pelo irmão, orar pela irmã, orar pelo pai, orar pela mãe, orar pelos demais componentes da família. Hoje
se nós formos pensar em uma forma de tecer um cesto para colocar cada membro da nossa família, da nossa casa, esse cesto deveria ser tecido com oração, deveria ser tecido com o joelho no chão, porque realmente hoje há muitas coisas que querem destruir a família, mas por meio da oração, por meio do conhecimento da palavra de Deus, nós podemos preservar a nossa casa. E ainda que chegue algum momento aí da história do seu filho, da sua filha, ou da sua própria história, que você em algum momento parece que foi para caminhos errados, né? A palavra de Deus que foi plantada no coração, ela não volta vazia. Isaías fala isso para nós, né? A palavra de Deus não volta vazia, mas ela vai prosperar naquilo para que apraz ao Senhor, né? Aquilo que traz prazer ao Senhor. Então, se Deus declarou a palavra, se Deus já ensinou essa palavra, você, pai e mãe, que tem ensinado essa palavra para o seu filho e para a sua filha, creia, ela não voltará vazia. Ai, mas pastor, o meu filho está numa fase difícil, umas amizades estranhas, a minha filha com umas coisas que eu não estou concordando, com os pensamentos que não traz paz ao meu coração. Continue orando, faça um cesto de oração para colocar o teu filho e a tua filha, nem que você tenha que soltá-lo, mas solte ele envolvido em oração, solte ela envolvida em oração, declare a palavra de Deus, demonstre o amor de Deus sobre a vida do seu filho e da sua filha, testemunhe aquilo que tem acontecido, aquilo que Deus tem feito na sua vida, no seu lar e dentro da sua casa. Moisés, ele teve ali o cuidado da sua mãe, né, do seu pai, certamente junto com a mãe, mas a filha, a irmã, né, que é a outra filha dos pais, né, a irmã dele também teve um papel muito importante de cuidado sobre a vida dele. Então Deus cuida e Deus preparou, Deus tão amoroso, tão gracioso, ele preparou a própria filha do faraó, que o faraó não ia mandar matar o filho da filha dele. Então Deus preparou uma pessoa que pudesse se encontrar com Moisés e também ajudar na preservação da vida dele. Então, meu irmão e minha irmã, que nós possamos fazer um cesto, fazer uma proteção para o nosso filho, para a nossa filha, para a nossa família. E essa proteção é tão somente por meio da oração, por meio do ensino da palavra. Teça um cesto com oração e palavra para proteger e guardar a sua casa, a sua família. Que as nossas famílias encontrem a proteção dentro da casa, por meio da oração e da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ter mais uma palavra de oração. Deus de amor, nós te agradecemos pela tua santa palavra que nos ensina, Paizinho, a estar cuidando e protegendo os nossos queridos, os nossos filhos, as nossas filhas, o esposo, a esposa, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, avós, tios. Deus, muito obrigado, porque nós temos o privilégio de caminhar com pessoas preciosas, que são presentes do Senhor para nós. E agora, Paizinho, que nós vivemos um tempo tão difícil, nós queremos clamar que o Senhor possa guardar cada lar, cada família da tua igreja, aqueles que encontram-se enfermos, ó Pai. Pai, quero lembrar aqui da vida do João, da família dele, ó Pai, da irmã dele, da Lita, do seu cunhado. Te agradecemos, ó Deus, pela melhora, que o Senhor continue, ó Deus, restaurando e fortalecendo, Senhor, essa família. Também, ó Pai, nos lembramos da irmã Hilda, Pai, clamamos a tua misericórdia sobre a vida dela, sobre a vida do Rodrigo, da Néia, Senhor, do Mateus, de toda a família, que o Senhor alcance com a tua graça, com o teu favor e com a tua misericórdia. Também clamamos, ó Deus, pela vida da Helenice, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa restaurar completamente a saúde dela, ser com a vida da Ellen, sustenta seu irmão, que neste tempo difícil essa família possa, ó Deus, encontrar-se fortalecida e resguardada na tua graça, que a tua paz possa alcançar cada um desses corações.
e as demais famílias da tua igreja, cada uma delas. O Senhor sabe o que cada uma tem passado, o Senhor sabe a luta, o Senhor sabe o coração de cada mãe, cada pai que chora, Senhor, por filhos que estão afastados dos teus caminhos. O Senhor conhece, ó Deus, cada coração de mãe e pai preocupados e preocupadas, ó Deus, com seus filhos, com aqueles que são criança ainda, aqueles que já são adolescentes, aqueles que já são adultos. Senhor Deus, tem misericórdia, alcança cada um com a tua graça. Meu Deus, assim como o Senhor fez com Moisés, colocando, cuidando de cada passo do caminho, que o Senhor assim faça com os nossos, que assim o Senhor faça com as famílias da tua igreja e com todo o teu povo, cuidando e guardando em cada passo do caminho. Muito obrigada, Deus, por essa noite. Muito obrigada pela tua palavra. Continue nos ensinando, continue falando aos nossos corações. É a oração que fazemos, ó Pai, e já agradecemos o nome santo de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa e que haja aí na sua casa um lugar seguro para sua família e que essa segurança seja por meio da oração, por meio da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Boa noite.